Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Tema da semana, falaremos sobre capital intelectual, um dos ativos, se não o ativo mais importante no dia a dia das empresas. Para falar deste tema, está conosco Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group. Ricardo, obrigado, um prazer tê-lo aqui no Giro Business para falar de um tema tão relevante que cada vez mais vem sendo percebido pelas empresas. E você, como presidente da Manpower Group, presente em 80 países e líder na gestão e no recrutamento de pessoas. Ô Sérgio, obrigado por o convite, porque quando se fala de talentos, de escassez de talento, de capital humano, Manpower Group tem essa presença em países, tem essa experiência, para mim é um prazer compartilhar a nossa presença aqui, o nosso conhecimento, em um dos desafios hoje do futuro mais importante como fator competitivo da empresa, o capital humano. Ricardo, falando em mão de obra importada, recentemente, em maio desse ano, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, anunciou a intenção do governo de se importar 6 mil médicos para trabalhar em regiões menos assistidas do país. Quero falar sobre a importação de mão de obra, mas antes disso quero chamar uma reportagem que ilustra a atual situação para que a gente possa falar a respeito. O governo federal estuda medidas para facilitar a importação de mão de obra qualificada estrangeira a fim de suprir a demanda. A burocracia para a validação de diplomas é apenas um dos empecilhos. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, a mão de obra estrangeira representa hoje apenas 0,3% da força de trabalho no Brasil. Mas a presença dos estrangeiros no país está aumentando. No ano passado foram concedidas 73.022 autorizações de vistos para profissionais altamente qualificados. As principais áreas são engenharia, tecnologia, análise de sistemas, petróleo e gás, construção civil e obras de infraestrutura. Profissionais de Portugal, Espanha e China foram os mais beneficiados. Para os portugueses, houve aumento de 81% no número de vistos emitidos em relação a 2011. Em maio deste ano, o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, anunciou que o governo se prepara para importar 6 mil médicos para trabalhar no interior do Brasil, em função do déficit desses profissionais em algumas regiões. Ricardo, como dito na reportagem, a mão de obra estrangeira hoje representa apenas 0,3% de toda a mão de obra disponível e atuante no mercado brasileiro. Dado que deve crescer muito, dado aos facilitadores e a tendência, a vontade do governo em implementar uma postura mais agressiva nesse sentido. Como você percebe esse movimento e que benefícios ou malefícios isso traria para o mercado de trabalho nacional? Beh, di fatto come italiano io rappresento mesmo fisicamente essa tendência. Nossa, é claro, 0,3 não parece um número incrível, mas do outro lado a tendência é bem significativa. O número de visas de trabalho por estrangeiro dobrou nos últimos 5 anos. Ou seja, essa é um pouco a tendência, que não é só por escassez de talento no mercado do Brasil. É de fato uma tendência de considerar um mundo mais globalizado, onde a internet coloca vagas que não tem uma barreira geográfica como teve por muitos anos no passado. Ou seja, tem muitos fatores que estão influenciando essa migração. Tem estudos que mostram que hoje mais de 200 milhões de pessoas no mundo podem ser consideradas migrantes por trabalho. Ou seja, não é um fenômeno pequeno dentro de um contexto de trabalho globalizado. O que é interessante para o Brasil, com essas novas medidas do governo que abre essa agilização, é realmente entender como essas experiências podem ser uma ajuda para o crescimento da economia brasileira. Mesmo com um custo mais barato, porque de fato são pessoas que se formaram dentro de uma estrutura de um outro país. E o Brasil vai se aproveitar de uma competência, de uma expertise, de uma experiência que foi já um investimento feito em um outro país. Ou seja, de fato, dentro dessa guerra entre países por criar essa economia do trabalho e do conhecimento, é um fator muito positivo. Último ponto, eu acho que é uma boa medida de curto prazo, por tentar de resolver ou reduzir esse gap, continuando a acompanhar o crescimento do país. Do outro lado, é claro que, como temos já universidade e escola que pode competir com muitas outras universidades no mundo, aqui no Brasil, continuar esse tipo de investimento e aumentar esse número de investimentos é a nossa resposta de longo prazo. Agora, dentro desse contexto, Ricardo, se percebe, segundo dados do IBGE, que o desemprego no Brasil vem crescendo,
desemprego que encontra-se hoje na ordem de 6%, analisando, obviamente, a população economicamente ativa. Não é um contrassenso você perceber o desemprego no Brasil e, por outro lado, promover a importação de mão de obra qualificada? Nós como Manpower Group chamamos isso um pouco grande descompasso, porque não é o único país onde estamos nessa presença de desemprego e pessoas procurando trabalho. O grande ponto é como fazer esse cruzamento, estando mais perto entre a necessidade das empresas e o meu caminho de formação e experiencial. O risco do futuro, tra um prêmio Nobel que fala disso, é exatamente do risco do esvaziamento do mercado do trabalho global, onde que está no meio não é bom, capaz, apto de competir no mercado do trabalho. Esse risco de virar commodity no mercado do trabalho do futuro, globalizado, é muito alto. O investimento, uma competência mais conectada com as exigências das empresas e uma necessidade de autodesenvolvimento no longo da carreira profissional são os novos itens de desenvolvimento no mercado do trabalho. De fato, curiosa a sua colocação, Ricardo, e eu pergunto, existe um planejamento para atender essa deficiência, como você disse, esse descompasso, podendo promover um sério problema no que diz respeito à demanda e oferta de trabalho, isso em âmbito global? Quando você olha as nossas pesquisas como Manpower, essa é uma mudança estrutural em todos os mercados globais onde nós estamos presentes. Estamos falando de 34% dos empregadores que falam dessa dificuldade e desse descompasso. A nossa ideia é que estamos na frente de um problema que todo mundo sabe, mas o tamanho não é tão conhecido e o futuro vai aumentar essa tendência. A nossa sugestão sempre é, vamos tentando de construir soluções mais sistêmicas, de escola, estruturas governamentais, empresarial e mesmo os candidatos e os trabalhadores, por construir uma resposta mais sistêmica a um desafio que é o desafio do novo contexto econômico global. Ricardo Barberis, obrigado pela sua companhia durante toda a semana na coluna Giro Business, quando pudemos falar deste ativo, um ativo tão importante, cada vez mais reconhecido pelas empresas, que é o capital intelectual. Barberis, obrigado, um grande prazer. Obrigado a você por o convite, foi um prazer para mim também. Obrigado mais uma vez, Ricardo Barberis. E você, assinante do Band News, este foi Ricardo Barberis, presidente da Manpower Group, que durante a semana inteira falou de capital intelectual, de recursos humanos e uma radiografia bastante importante sobre essa situação, atendendo às ofertas e demandas de trabalho no Brasil e no mundo. Continue acompanhando as colunas Giro Business, que em breve volta com muito mais.